A palavra de Deus desse 10º domingo do tempo comum vai nos levar a refletir sobre algo que eu diria é fundamental na nossa vida cristã. Deus não se cansa de nos procurar, de nos chamar e de nos oferecer gratuitamente o seu perdão e a sua misericórdia. Nós não podemos perder isso. Não podemos esquecer isso nunca. Deus nos procura, Deus nos chama e Deus é misericordioso para conosco. No Evangelho nós ouvimos Jesus passando ali pela coletoria de impostos, vendo Mateus e o chamando. Para o povo da época, Mateus não era simplesmente um coletor de impostos, era ladrão. O coletor de impostos se aproveitava dos altos impostos para colocar algo também nos seus bolsos. Então, os cobradores de impostos eram considerados traidores da pátria, porque se enriqueciam explorando os seus próprios irmãos. Então eles eram odiados pelo povo. Mas acontece que Jesus, ao passar por ali e ver Mateus, ele não olha para Mateus vendo apenas aquilo que ele era, mas o Senhor vê além. O Senhor olha para Mateus e vê aquilo que ele poderia se tornar. A misericórdia aí. Enquanto todos olhavam para ele, enxergando nele um pecador público, Jesus enxergava nele o quê? Um futuro discípulo, ao olhar misericordioso. Enquanto todos viam um homem marcado por erros, Jesus via nele um coração capaz de se converter e recomeçar. E é por causa dessa visão misericordiosa de Jesus que ele fala para ele: segue-me. E Mateus então, levantando-se, deixou tudo para trás e passa a quê? A dizer sim a esse chamado de Cristo. Ou seja, ele passa a seguir Jesus. É muito bonito nós olharmos para a vocação de Mateus e perceber o quê? Que essa vocação não começou porque ele era perfeito. Não, muito antes pelo contrário. Essa vocação de Mateus começou porque ele se deixou ser tocado pela misericórdia de Deus. E quando nós também nos deixamos ser tocados pela misericórdia de Deus, tudo se transforma, tudo modifica e transforma para melhor. Jesus não chama os perfeitos, mesmo porque não ia ter ninguém para chamar, porque nós não somos perfeitos, não é? Jesus não chama os perfeitos, ele chama pessoas reais, com as suas limitações, com os seus problemas, com as suas dificuldades. Por exemplo, ele chamou Pedro, impulsivo, frágil ao mesmo tempo, de um comportamento muito temperamental. Chamou Tomé, que tinha o quê? Inúmeras dúvidas, a ponto inclusive de querer tocar o lado aberto de Cristo para acreditar que era ele de fato. Chamou Mateus, pecador, e ele continua chamando a mim e a você, a todos nós, apesar de todos os nossos pecados, de todas as nossas fraquezas, de todas as nossas limitações. Interessante que depois do chamado, o que Jesus faz? Vai na casa de Mateus e faz refeição com ele. Um absurdo. Jesus na casa de um pecador público e ainda jantando. E além disso, lá estavam os outros amigos de Mateus, que eram tão odiados quanto ele. Por quê? Porque eram também cobradores de impostos. O povo ficou escandalizado. E diante do escândalo do povo, o que Jesus fala? Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. E essa frase
brotada do coração misericordioso de Jesus, ela vai definir bem a missão de Cristo. Ele veio para quem? Para os feridos, para os machucados, para os pecadores. Veio para os cansados, veio para aqueles que caíram, veio para aqueles que reconhecem a necessidade de salvação. Outra coisa que nós não podemos perder: temos todos necessidade de salvação. O maior obstáculo para Deus agir na nossa vida é o pecado. Não é o pecado, porque se fosse, ele não agiria. O maior obstáculo para Deus agir na nossa vida é a arrogância daqueles que acham que não precisam de Deus, que são autossuficientes, esquecendo que somos todos feitos do mesmo barro e por isso todos necessitados da graça de Deus. E é por isso então que Jesus vai acrescentar à sua fala: quero misericórdia e não sacrifício. Que frase impactante é essa? Quero misericórdia e não sacrifício. E ali ele está citando Oséias, que nós ouvimos na primeira leitura da liturgia de hoje. O povo oferecia sacrifícios, e sacrifícios pesados, fazia ritos religiosos, cumpria práticas externas, porém, seu coração estava muito distante de Deus. Pensavam assim: basta fazer esse sacrifício e está ótimo. Amar o próximo, isso é bobagem. E não é bem assim. O nosso sacrifício só vai ter valor se ele vier unido ao amor ao próximo, à misericórdia. É por isso que o Senhor vai declarar pela boca de Oséias: quero amor, quero misericórdia, quero fidelidade. Já pararam para pensar que a religião que agrada a Deus não é apenas a religião das grandes cerimônias, mas a religião que agrada a Deus é aquela religião do coração, que vê sentido nas grandes cerimônias a partir do momento que no dia a dia o nosso coração age com amor, com perdão, com misericórdia e etc. Pena que nem todos escutam, mas de nada adianta frequentar a igreja e cultivar rancor. De nada adianta vir aqui, rezar terço, comungar, se você cultiva ódio no seu coração. Você está fechado à ação da Eucaristia na sua vida, da sua própria fé na sua vida. O Senhor quer um coração semelhante ao seu, ou seja, misericordioso, compassivo, acolhedor. Na segunda leitura, Paulo nos apresentou Abraão, o pai da nossa fé. Abraão acreditou quando tudo parecia impossível, mas ele acreditou, simplesmente acreditou. Esperou contra toda a esperança. E a ação de Deus aconteceu, não é? A sua fé foi considerada justa diante de Deus. Por isso, Deus o presenteou com o cumprimento da sua promessa, que lhe daria uma descendência tão grande quanto as areias das praias do mar. Nós somos convidados a agir como Abraão. Ter esperança. Acreditar. Mesmo quando tudo pareceu o contrário. Acreditar. Como que ele ia acreditar que a tua descendência era velha, sua mulher era estéril? Humanamente falando, isso era impossível. Mas ele não pensou nas coisas humanas. Ele confiou nas promessas de Deus. E olha, quando nós olhamos para Deus com fé, nós descobrimos que ali há todas as possibilidades. Mesmo aquilo que parece impossível, não é? Foi isso que aconteceu com Mateus. Humanamente ele era um homem o quê? Totalmente desacreditado por todos. Qual foi o único que acreditou nele? Jesus. Jesus entra na sua vida, acredita nele, o chama e muda completamente a sua vida. Completamente.
De pecador público e odiado, ele se torna discípulo, evangelista. Ele transformou um pecador num santo. Transformou um pecador num santo. Transformou um homem rejeitado num homem que foi testemunha do reino de Deus. E esse mesmo Jesus continua transformando vidas até hoje. Então, neste domingo, nós podemos nos perguntar: onde Jesus está me chamando a segui-lo mais de perto? Porque Ele continua te chamando. Você só precisa descobrir onde. Que atitude de misericórdia eu preciso cultivar mais no meu coração para que tenha valor o meu sacrifício? Existe alguém que eu estou julgando sem dar oportunidade de recomeçar? Eu tenho vivido uma fé apenas de práticas religiosas, ou uma fé que se traduz no concreto, no amor ao próximo, na misericórdia, no acolhimento e assim por diante? Então, meus queridos, eu os convido a saírem desta celebração com uma certeza: o olhar de Jesus continua sobre você, continua sobre mim, continua sobre todos nós, da mesma forma que um dia esteve sobre Mateus. E que olhar é esse? Compassivo, misericordioso, acolhedor. Então, quando nós ouvimos no silêncio do nosso coração a voz de Jesus dizendo: segue-me, que tenhamos a coragem que teve Mateus, se levantar, deixar para trás tudo aquilo que nos afasta de Deus e caminhar com alegria. Não a alegria deste mundo que passa rápido, mas caminhar com a alegria do Evangelho.